Paz do Senhor para todos. Esse domingo, terceiro domingo deste mês de abril, é a data de hoje, 19 de abril de 2020. Nós estamos com a nossa terceira lição do trimestre, fundamentada no Salmo 23, o Supremo Bom Pastor. Então nós faremos uma oração. Essa é a nossa escola bíblica dominical, da Assembleia de Nova Cidade, a congregação de Nilópolis, presidida pelo pastor Samuel Rabelo, Ministério de Madureira. Nós estaremos cantando o hino 156, que é a Ovelha Perdida, de autor desconhecido, e a seguir estaremos entrando na leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Então vamos, nesta manhã, orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, rendemos-te graça mais uma vez por estarmos nesta casa e podermos, ó Pai querido, adorar o Teu nome e também, Senhor querido, ser edificado pela Tua palavra. Queremos pedir por aqueles, Senhor, que ausentes desta casa por necessidade, estão agora sintonizados, ouvindo esta mensagem, participando desta oração inicial e, ó Deus querido, estarão também participando da Escola Bíblica Dominical. Deus, então te pedimos que, da mesma forma como Tu nos edificarás, Senhor, neste altar, edifique, console e exorta também todos os Teus filhos neste momento. Se houver enfermos na casa, Senhor, meu Senhor, repreenda a enfermidade enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada. Pois Salmo 107, verso 20, diz que quando o povo estava no deserto e estava enfermo, Tu enviou uma palavra e os curou no deserto. Então envia a mesma palavra de cura, de libertação, ó Pai, de saúde para os Teus filhos nesta hora. Deus, e este seja um domingo, Senhor, abençoado na Tua presença. Assim te louvamos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. 156, a Ovelha Perdida. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor
braços ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Jesus. Nesta manhã, então, como falamos, a nossa lição é a lição de número 3, intitulada Supremo Bom Pastor, que está fundamentada no Salmo 23. E o textual é o verso 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A verdade aplicada, Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. E o Salmo 23, que é o texto de referência, nos diz assim: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Meus irmãos, essa é uma manhã em que nós estaremos analisando o Salmo 23, que é um dos salmos preferidos das pessoas. Eu acho que ele equipara-se para muitas pessoas, até às vezes não cristãs, não religiosas, pessoas que não se proferem, se decidem ser cristão ou não, mas o Salmo 23 equipara-se ao 91. As pessoas gostam desses dois salmos. Primeiro que o 91 fala daquela proteção, daquela cobertura espiritual, do livramento. E o 23 que aponta-nos o Senhor como nosso pastor, como a pessoa que cuida de nós. E nesse Salmo 23 de Davi, ele nos traz ensinamentos, Davi nos traz ensinamentos sobre o relacionamento de Deus e seu povo, sobre três aspectos, isso que nós analisaremos, com auxílio, claro, do comentarista pastor Adriel, comentarista desse trimestre, que traz esses ensinamentos do Salmo 23, sobre esses três aspectos que aqui nós estaremos analisando. A parte 1 da nossa lição, que é a página 13 da revista do aluno, fala sobre o primeiro aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo, ou seja, o pastor e as ovelhas. É onde está aqui no 1, na primeira parte aqui, a parte 1, pastor e suas ações. Então, o primeiro aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo é a condição que ele se apresenta como pastor e nós como ovelhas. Se ele é o nosso pastor, então nós entendemos sermos suas ovelhas, E então, nesse aspecto, o pastor e as ovelhas, aí nós observamos que, segundo o nosso comentarista, que nós já mencionamos, pastor Adriel, nesse aspecto, então esse pastor produz para nós, 1.1 da página de número 13, produz para nós descanso nos momentos de perigo. Descanso nos momentos de perigo. É interessante, porque nós
quando estamos vivendo uma vida tranquila, sem nenhum perigo, nós andamos tranquilamente para lá e para cá, não percebemos, às vezes, a necessidade de termos alguém conosco. Mas quando estamos em tremenda angústia, aí a coisa muda um pouquinho a configuração. E nesse instante, o Salmo de número 23, ele está nos mostrando que nesse relacionamento de Deus com o seu povo, o Senhor se põe para nós sob o aspecto de pastor. E nessa condição de pastor, para com as ovelhas, então a primeira coisa que nos é entendida aqui é que ele produz para as ovelhas, para nós, seu povo, o descanso nos momentos de perigo. E no momento normal, no momento anormal, o Senhor produz descanso nesses momentos, porque diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Então, verso de número 2, Deus nos guia, está escrito aí, a lugares tranquilos, e nos faz deitar em verdes pastos, ou seja, é uma revigoração de forças. Quando Ezequiel estava profetizando no reino de Babilônia, dentro do cativeiro babilônico, e o Senhor começou a dar-lhe revelações, até para que ele entendesse, porque Deus estava tratando com Israel, porque as pessoas ficavam em dúvida desse relacionamento de Deus para com o seu povo, literalmente agora Israel, por que Deus os conduziu ao cativeiro babilônico. E Deus tinha propósitos, que não é o momento agora, mas já revelado por Jeremias o profeta, que daria um descanso à terra e também ensinaria o povo e ainda abençoaria Babilônia, por conta da necessidade do povo de Israel estarem lá como cativo. Mas tem propósito específico de Deus. Só que quando chega em Ezequiel capítulo 34, aí o Senhor começa a mostrar a Ezequiel como que os líderes, pastores, estavam tratando as suas ovelhas. Alguns, na verdade, estavam portando-se como mercenários e não pastores. E, no entanto, quando o Senhor, ele fala que Israel no seu relacionamento com o seu povo, ele se coloca na condição de pastor e trata o seu povo como ovelha, aí chega nos versículos 14 e 15 de Ezequiel, capítulo 34, aí está escrito assim, em bons pastos as apacentarei. Quer dizer, não é em qualquer pasto. Olha o cuidado de Deus para nós, no momento de tribulação, no momento de adversidade, no momento em que nós não saberíamos como sair da situação, como um momento desse, por exemplo, aí o Senhor se coloca não apenas como Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus, Senhor de todas as coisas, não, ele se coloca no relacionamento dele para com o seu povo, para nós, que chamamos pelo seu nome, ele como pastor e nós como ovelhas. E ele não é mercenário, ele é pastor. Então ele diz assim para Ezequiel: olha, eu as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, quer dizer, segurança, e também lugares, bons pastos. O Senhor fala, ele sabe escolher o que é melhor para nós, ele na condição de pastor. E ainda continuando o versículo, diz assim, ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos aos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Ele não dá essa tarefa a ninguém. Não dá essa tarefa a ninguém. O prazer de Deus é apacentar o seu povo. Por isso Davi, ele entendia, assim como era o prazer dele apacentar aquele rebanho, que nem era dele, era do pai, nem era dele, era do pai, Jessé. Mas Davi apacentava com maior carinho, maior cuidado, mostrando quantas vezes ele se viu em perigo, as ovelhas em perigo, e ele também enfrentou com risco da sua própria vida para salvar aquelas poucas ovelhas, talvez até porque ele as amasse, ou quem sabe até porque não tem que prestar conta. Mas o próprio Deus
ele não transfere essa responsabilidade para ninguém. Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem nada. Ele diz, eu as apacentarei. Escuta, o relacionamento de Deus para com o seu povo, no Salmo 23, primeiro aspecto que o pastor Adriel está nos mostrando aqui, é essa condição de ele produzir descanso nos momentos de perigo. O Senhor não transfere, Ele não transfere essa responsabilidade. Irmãos, cada crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é considerado por Deus como ovelha do seu pasto, como ovelha do seu redil. Então, nós estamos tranquilos, sobre águas tranquilas, porque o Senhor não abre mão de nenhuma ovelha. Ainda que ela venha se desviar do caminho, como acontece às vezes, o Senhor ainda tem a disponibilidade, a disposição de tentar resgatar essa ovelha, trazê-la nos ombros, como diz a parábola em Lucas capítulo 15, diz a parábola da ovelha perdida, depois virou música, como as 100 ovelhas cantadas por Osés de Paulo. Então deixa eu lhe dizer, ainda que uma ovelha dessa se perca no caminho, e sabe-se que esse cuidado, às vezes, da perda, foi o próprio pastor, porque o pastor ia na frente, a ovelha então lá atrás, ele não olhou para trás e a ovelha acabou se resvalando, seus pés e caiu. Olha, ele voltou lá, deixou 99 em segurança, voltou e apanhou aquela trouxe-a nos seus ombros, curou, sarou suas feridas e colocou novamente num lugar de repouso, num lugar de descanso. Então nossa vida não está perdida, nós não somos entregues, nós não somos aleatórios neste mundo, nós não somos entregues à sorte não. O Senhor, nesse relacionamento com o seu povo, Ele faz questão de dizer que Ele é o nosso pastor. Por isso que Davi então diz assim, e de nada tenho falta, nada tenho falta, todas as coisas estão nas mãos de Deus. E não é aquela condição de dizer, não me falta doença, não me falta isso, não me falta... Não, nada tenho falta, ou seja, todo suprimento de Deus, como veremos ainda a seguir. Então, a primeira característica nessa lição, que é 1.1, nesse primeiro aspecto, é que o pastor, ele produz descanso nos momentos de perigo. Fique tranquilo, há um momento de perigo, de tensão, de tribulação, irmãos, Deus provê descanso para as suas ovelhas. Deus provê, está escrito aqui, e nós não somos apenas fundamentados na revista, não, está escrito na palavra de Deus, como falamos aqui no verso 2 do Salmo 23, que é a palavra de Deus, que diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E aqui é interessante, que nesse ponto aqui, agora o segundo ponto, que é 1.2 da nossa revista, esse 1.2 ainda na página 13, é o segundo aspecto nesse aspecto agora do primeiro aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo, que é a parte 1, aí vem Deus como pastor e nós como ovelhas, vem então essa segunda situação, Deus produz nessa condição não só o descanso, mas produz também refrigério, a ovelha, ou seja, a alma aflita. A ovelha aflita, a ovelha, segundo as pessoas que entendem, né? Então a ovelha é dócil, a ovelha ela é débil, chegam até a usar a expressão que a ovelha é débil. Então um animal que é destituído às vezes daquela sagacidade, daquela malícia, e ela tem medo das coisas, ela se sente às vezes insegura, claro, ela não sabe, então ela vai seguindo o pastor, mas ela tem medo de resvalar seus pés, tem medo de abismo, tem medo de tudo. E quando chega naquela situação, a alma acaba ficando aflita. Aí então a palavra de Deus diz que o Senhor produz refrigério a esta alma aflita. Olha, e deixa eu lhe dizer uma coisa, o refrigério vem através da direção ao caminho certo, porque está escrito aqui, agora neste ponto seguinte, que o Senhor então, Ele nos põe veredas, diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas. Então o refrigério vem através da direção. Tenho medo, mas se tiver alguém me dirigindo, então eu fico seguro. Nós somos como crianças nessa condição, crianças que confiam nos seus pais, no adulto, que às vezes ele tem medo de tudo, mas se alguém lhe der a mão,
ele vai tranquilamente. Ainda às vezes tem medo, mas agora está se sentindo seguro porque tem uma mão que ele está dando. Você sabe que traz um refrigério, né, um reconforto à alma daquela pessoa que está aflita, está com medo. Às vezes duas pessoas medrosas estão no escuro, mas se uma der a mão à outra, as duas medrosas já se refrigeram, já se tranquilizam. Então imagine Deus, que é o Todo-Poderoso, na condição agora de pastor, não de um Deus que joga raios, tem raios na mão, não. Aí você está confundindo com os erros da mitologia grega. Então Deus, ele é amor, e ele põe a mão nele, a mão dele sobre a nossa mão, e nos guia, e diz aqui, nos guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Eu acho isso aqui o máximo quando Davi, ele traz essa revelação, porque às vezes nós achamos que Deus, nós somos queridinhos de Deus, não como quando Israel, ele estava prestes a ser consumido pela justiça de Deus, que a justiça não compactua com o pecado. Aí então Moisés começou a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, então me tira e tal, aquela coisa toda. O que é que vão dizer? O que vão dizer do seu nome? Tu tirou ele de lá agora para matar no deserto. Aí então Deus poupou. Aí não foi por causa da oração de Moisés simplesmente, e nem por causa do povo. Não, mas a Bíblia diz, depois nos revela, no livro dos profetas, que Deus, por amor do seu nome, poupou o seu povo. Já lá em profeta Isaías, por amor do seu nome, ele poupou o seu povo, para que não consumisse aquele povo. Escuta, aí aqui diz assim, olha, que o Senhor, irmãos, ele não olha para a nossa fraqueza neste momento, ele não olha para nós que estamos com medo de uma situação adversa, ele não olha assim e diz, está com medo, é medroso, não serve para mim, nada disso, né? Então, ele diz aqui, o salmista, que o refrigério vem através da direção. É importante que mesmo com medo, você entregue a direção ao Senhor, você entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, em tudo ele fará. Então é importante isso, porque vem um refrigério para a nossa alma, saber que o Senhor está no controle, saber que a direção está nas mãos dele. E diz assim, e nos conduz por veredas de justiça, por amor do seu nome. Olha, escuta, nós somos injustos, mas Deus é justo, e os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos, isso aí nós já sabemos. Aí então deixa eu lhe dizer uma coisa, e quando nós falamos isso, nós lembramos então de Jeremias capítulo 6, versículo 16, onde está escrito lá sobre veredas. Veredas, na verdade, assim como Números também, capítulo 22, existe inúmeras passagens, melhor dizendo, relacionadas a veredas. Então, nos mostrando que vereda é um caminho apertado. É uma alternativa. Quando, por exemplo, Balaão, ele quis sair com a sua mula para encontro de Balaque, aí Balaão estava, na verdade, se precipitando. Deus não tinha mandado, Deus tinha mandado ele esperar o povo chegar, mas ele se precipitou e ele foi. Aí diz a palavra de Deus que ele foi por veredas, está em Números 22, 24, veredas, então um caminho apertado, tanto que tinha parede de um lado e parede de outro. Então o barranco de um lado e barranco de outro, onde a mula apertou seus pés lá. Então deixa eu lhe dizer, mas você já conhece a história. Mas Jeremias capítulo 6, versículo 16, aí está escrito assim, pelo profeta Jeremias: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Veredas antigas, veredas de justiça, caminho apertado. E lembra quando Jesus vem? Não foi aleatório ou casual, mas Jesus fala assim, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mais estreito e apertado, veredas, é o caminho que conduz à vida eterna. Às vezes é incômodo, mas o pastor sabe o porquê. Porque a ovelha, ela precisa ser conduzida, a ovelha precisa ser direcionada. A ovelha só tem esse refrigério na alma, na verdade,
se ela se sentir segura. Mas o caminho não é apertado, o caminho não é difícil, o caminho não é estreito demais, sim, mas dá uma direção. Porque o Senhor, quando diz veredas de justiça, Davi sabe o que está falando, porque ele era pastor de ovelhas. Então ele levava a ovelha, ele conduzia a ovelha num caminho apertadinho. Tem algum risco? Claro que tem algum risco. De resvalar os seus pés? Tem, claro que tem. Mas tem riscos, mas às vezes o risco é menor do que se estivesse num caminho espaçoso. Porque aí elas se perdem a orientação e começam a se espalhar, vai para o lado que elas quiserem. Por isso que nós, como ovelhas do aprisco de Deus, nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, ouvir a direção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e sempre andar pelo caminho de justiça. É apertado, é um pouco incômodo, dá trabalho, às vezes a pessoa quer se precipitar e não pode, quer ter outro na frente, mas é o caminho que o Senhor refrigera a nossa alma. Ele está nos conduzindo a pastos verdejantes, a águas tranquilas, mas por um caminho de justiça. Não é o nosso caminho, não é a nossa ideia, mas a ideia e o caminho do Senhor. Aliás, o profeta Isaías, depois a gente cita isso mais na frente, mas os caminhos de Deus são mais altos, melhores do que os nossos caminhos. Então, andai por ele. Aí tem gente que diz assim, quando o Senhor fala por Jeremias, não andaremos nele. Problema seu. Problema seu. Não andar nele é problema seu. Não é problema de Deus, não é problema meu. Ah, se tem crente que não quer andar nele, isso não é problema meu, problema seu. Eu lembro que eu falei da parábola da ovelha, o pastor voltou para buscar a ovelha, porque ele estava conduzindo, a ovelha resvalou seus pés e caiu no barranco. Caiu no barranco, mas estava no caminho. Aí então o pastor foi lá e voltou, deixou as outras lá no aprisco, seguro, ficou tranquilo, bom, ela está no barranco, vou conduzir essa, porque se ele volta para apanhar aquela, aí aquelas todas também caiu no barranco. Então ele leva para o aprisco, guarda tudinho, volta lá e apanha. Logo a seguir veio uma parábola isso foi, perdeu 1%, né? De 100 perdeu 1. Aí logo a seguir ele coloca a parábola da mulher que tinha 10 dracmas, que perdeu 10% da sua quantia financeira. 10% já é um quantitativo, é elevado em relação ao porcento. Perdeu 10%. Ela também varre tudo, faz uma faxina até que acha a sua moeda. Logo a seguinte o Senhor fala sobre um homem que tinha 2 filhos. Aí ele perde 50%, e ele não moveu uma palha para sair de casa atrás. Por quê? Por causa dessa condição. Quem foi que perdeu? Foi o pai que perdeu? Ele perdeu-se sozinho, criou asa, fez igual a formiga, cria asa e se perde. Aí então o que acontece? Ele sai de casa, é o filho pródigo, ele tem que voltar pelas próprias pernas dele. Aí o pai não sai de casa, não arreda. Então tem um montão de crente aí, saí por causa do pastor, saí por causa disso, saí por causa daquilo. Aí quer que o pastor não me visitou. Você quer que eu te visite? Você não estava no caminho, estava andando desviado, estava bebendo, estava fazendo coisas errôneas. Foi excluído porque você pediu para ser excluído. Então o pastor, quando ele perde uma ovelha no caminho, quando ele perde alguém dentro de casa, como uma dracma, pessoa que está se esforçando, mas vem uma provação do adversário, uma tentação, e ele cedeu àquela tentação, pastor, ele está com paciência para isso. Agora, uma pessoa que saiu para pecar, uma pessoa que desejou pecar, uma pessoa que virou as costas e disse, não vou andar nele, porque quer um caminho largo, quer o caminho da prostituição, da fornicação, do vício, quer o caminho da promiscuidade, quer o caminho da folia, da farra. Então ele tem que voltar com as suas próprias pernas. Perguntai, é para você então, perguntai pelas veredas antigas. Jeremias 6,16, perguntai pelas veredas antigas e qual é o bom caminho e andai por ele. Andai por ele, porque é o único caminho, é apertado, é enjoado, é apertado, é difícil. Não dá muito conforto. Ser crente não traz muito conforto para ninguém. É muito apertado. Às vezes a pessoa até diz e tal que traz conforto. Não. É a melhor coisa que se faz é ser crente. O melhor lugar do mundo é a casa de Deus. Agora, conforto não dá não. Conforto não dá, porque você não tem a mesma linguagem do mundo. A maioria, digamos assim que
um percentual de 10 para 1, aí então a maioria fala palavrão, crente não fala, a maioria é 7-1, crente não mantém essa postura, então uma série de coisas. Aí o crente tem que se resguardar de muitas coisas que os outros não se resguardam. E ainda tem a função de ficar ouvindo, você é crente, você não pode, você não deve. Não, é porque o Senhor, não é que nós somos bons não, o Senhor como pastor nos conduz como ovelhas a caminhos que trazem refrigério, veredas de justiça, veredas de justiça, quer dizer, a justiça de Deus está sobre nossa vida, por isso nós andamos seguindo Ele. Se uma vez eu parar de olhar para Jesus, ou parar de ouvir a sua voz pela palavra de Deus, eu serei qualquer outra pessoa, como qualquer outra pessoa que está fora do caminho do Senhor. Aí vou andar em passos largos por aí, mas eu prefiro estar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Então, aí observa, no 1.3, agora na página 14, mostra então sobre este aspecto do relacionamento de Deus para com o seu povo. Ele como pastor e nós como ovelhas, mostra-nos que ele garante sua presença. É o verso 4. Nos momentos mais difíceis, vale de sombra e de morte. Para você talvez esse seja o momento mais difícil da tua vida. Momento de tensão, momento de preocupação, momento de angústia, momento de perda, muitas perdas. Então deixa eu lhe dizer, o pastor para o crente, para a ovelha, o nosso Deus como pastor, ele garante a sua presença nos momentos mais difíceis, porque ele diz assim, ainda que eu andasse ou que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não terei medo de nada, não terei medo de nada. Então deixa eu lhe dizer aqui, nos momentos mais difíceis, a melhor forma de superar medos e fracassos é a convicção de que o nosso pastor está conosco, ao nosso lado. Lembra que eu falei, sim, ainda um outro versículo, Josué capítulo 1, versículo 5. Josué ele sempre foi auxiliar de Moisés. O moço Josué, filho de Nun, estava sempre ajudando Moisés. Aí quando Moisés morre, ele não esperava, Moisés estava cheio de saúde. E o Senhor disse assim, Moisés, sobe ao monte que eu vou te recolher, e Josué vai ficar no teu lugar. Josué não esperava assumir aquele compromisso tão grande de conduzir uma nação, uma multidão de gente, milhões de pessoas, para a terra que emana leite e mel. Até porque todos saíram convictos de que Moisés faria herdar esse povo, herdar a terra que o Senhor tinha prometido. Não Josué. E agora Josué se vê nessa situação. Então, capítulo 1, versículo 5, aí o Senhor fala assim para Josué, olha, ninguém te poderá resistir, tá? Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Escuta, irmãos, escuta, você que está aí, sintonizado, escuta. A condição do Senhor como nosso pastor e nós como ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio ou do seu redil, é uma das coisas mais interessantes nesse relacionamento pastor-ovelha, do parte 1 e agora 1.3, é que o Senhor, como pastor, ele garante a sua presença nos momentos mais difíceis de nossa vida, tá? Mais difíceis. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, ele diz, todos os dias da sua vida, não é só alguns não, todos os dias Deus está ao nosso lado, você não está sozinho. Eu gosto de lembrar e falar uma coisa que eu falo normalmente, naturalmente, e sempre, crente não anda sozinho. Deus sempre anda ao lado do crente, sempre. Sempre tem alguém com ele. Então ele nunca anda sozinho. Se você anda na vereda da justiça, guiado por amor do nome dele, sempre você terá a boa companhia de Cristo. Sempre você terá a boa companhia do pastor. Por isso que Jesus falou, quando deu ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aí ele disse assim, eu estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, creia nessa palavra. Agora, parte 2, na página 14, parte 2 da nossa lição, na página 14, aí nós veremos o segundo aspecto. Eu disse que, com o auxílio do pastor comentarista, nós íamos ver esse Salmo 23 sobre 3 aspectos, né? Então, o primeiro aspecto foi esse relacionamento de Deus, o pastor e as ovelhas, aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo, como o pastor e as ovelhas. O segundo aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo está na parte de número 2, atenção às necessidades das ovelhas. Atenção às necessidades das ovelhas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. 2.1, primeiro aspecto dessa atenção, o cuidado em proteger as ovelhas. 2.1, cuidado em proteger as ovelhas. Aqui o verso que ele está usando é o verso ainda de número 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu lhe dizer uma coisa, vara e cajado é uma peça só. Vara e cajado é uma peça só. Ele não tinha uma peça na mão esquerda e outra peça na mão direita. Ele tinha apenas um bastão, um cajado, que é uma vara, uma peça só em suas mãos. E essa peça, para a ovelha, quando olhasse para o pastor naquela condição, talvez ela achasse que era uma espora para ele, alguma coisa. Não, aquilo tinha aquilo tinha uma importância muito grande para o pastor no cuidado de suas ovelhas. Então, na condição de vara, era proteção contra predadores. Algumas dessas varas, ou desse cajado, como a pessoa usa a expressão, o cajado só na mão do pastor. Algumas dessas varas ou cajado, eles tinham até ponta, às vezes até de ferro, para que fosse pontiaguda, para que fosse usado como ferramenta de ferimento ou de morte, letal para os predadores. Por isso que você ouve Davi falando para Saul, ele dizendo: a teu servo, quando cuidava das ovelhas, veio um urso, ele matou o urso, veio o leão, ele matou o leão. Não era apenas com um pedaço de pau, tinha uma ponta como uma lança, que então usava para ferir os predadores e proteger a ovelha. Aí a ovelha então tranquila, a ovelha não podia falar isso para Davi, mas Davi se posicionava diante dela como pastor, e então o sentimento dela interagia, como se ele tivesse colocado-se no lugar dela, assim como Cristo fez, que veio e colocou-se no nosso lugar para entender, para que nós entendêssemos que ele sabe o que está fazendo. Aí então o Davi fala: a tua vara e o teu cajado me consolam, porque na condição de vara protegia contra predadores que a ovelha nunca conseguiria vencer o adversário, nunca conseguiria, por mérito, por força, ela nunca conseguiria vencer um leão, vencer um urso. Então ela contava com a ajuda do pastor. E a palavra do Senhor também nos ensina isso, quando diz o que? Irmãos, sejam submissos à mão poderosa de Deus, que é o diabo, e vigiai nisso, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós não temos força para vencê-lo, mas o Senhor tem para vencê-lo. Por isso que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, que o arcanjo Miguel parece que ficou como o responsável pelo corpo de Moisés, e o diabo queria aquele corpo. Aí então ele disse assim: Satanás, o Senhor te repreenda, porque o anjo, ele não podia fazer isso, e o homem também não tem como, mas o Senhor tem como. Então ele está ao nosso lado. Quando ele vem e bate retirada, ele não vê a nós, ele vê o Senhor que está conosco. Aí ele sabe que estamos acompanhados, então ele fica com medo. Olha, deixa eu dizer, na condição de vara, o pastor usava como arma para proteger dos predadores. E na condição de cajado, apoio e orientação. Orientava-se pelo cajado, guiava, às vezes apanhava alguém, como a ovelha própria que nós chamamos de resvalou seus pés. Aí então ele usava aquela parte que parecia um gancho na nossa linguagem comum, e então usava para apanhar aquela ovelha que estava ali
caída, desgarrada e tal, aquela coisa toda que ia levando aquela ovelha. Então, quer dizer, sempre tinha na mão da ovelha, e a ovelha acabava acostumando a ver aquilo, que o Senhor usava, o pastor usava aquela vara e aquela parte que é cajada, a ovelha não sabe disso, aí então usava para proteger e também para ajudar. Olha, Deus tem os seus meios de proteger e ajudar. Deus tem os seus meios de vencer o adversário por nós, nos dá grande vitória, grandes livramentos que às vezes nós nem percebemos, ao longo do dia, ao longo de anos, nem percebemos, e também quantas vezes o Senhor usa essa parte do cajado para nos resgatar, quando nossos pés já iam saindo da direção dessa vereda, aí para lugares mais largos, que olhamos e achamos bonito, né? Aí então o Senhor vinha e trazia de volta para o seu caminho, e às vezes nem percebemos isso. Quantas vezes, Senhor, porque se nós estamos ainda nessas veredas antigas, essas veredas de justiça, é porque o Senhor está usando essa vara e esse cajado, nocauteando o adversário, porque o crente não tem como nocautear o adversário, o crente tem como até deixar ele adormecido por um pouco, mas ele levanta. Nocautear não, mas o Senhor tem. Aí ele nocauteia o adversário e ainda mantém a nossa vida no caminho da vereda da justiça pelo seu cajado. Então isso aqui, o cuidado em proteger as ovelhas, está mostrando no verso 4. Agora, 1.2 está mostrando, dentro dessa segunda característica desse relacionamento de Deus com o seu povo, que é prover, né, como nós falamos, atenção às necessidades das ovelhas, dar atenção às necessidades das ovelhas. Então, o segundo ponto é o cuidado que ele tem em guiar as ovelhas. Está na página de número 15, cuidado que ele tem, 1.2. Olha, em guiar as ovelhas, onde eu citei Isaías capítulo 55, 9, os caminhos do Senhor, eles são mais altos e melhores, né, do que os nossos caminhos, e às vezes não entendemos isso. Olha o cuidado que o Senhor tem. Provérbios de Salomão, ele disse assim, Provérbios 16, capítulo 16, o verso 1, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha o cuidado que ele tem em guiar as ovelhas, e às vezes nós não temos esse cuidado de ser guiado por ele, como ovelhas. Irmãos, faça planos, mas planos às vezes são frustrados. Quantas pessoas fizeram planos para 2020? Quantas pessoas, até que em um sentido cômico, a pessoa fala: eu fiz plano de emagrecer, agora mudei tudo, adiei, agora eu só quero sobreviver diante dessa pandemia, quer nem mais emagrecer, só quer sobreviver. Faz planos, mas às vezes os nossos planos são frustrados. E Deus tem controle de todas as coisas. Hoje, no meu plano, na minha agenda, eu não estaria aqui nessa manhã. Eu estaria em Raposo, no encontro de casais, lá com a Catedral de Cabo Frio, com meus irmãos de lá. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. Então o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então deixa ser guiado por Deus. Não reclama não murmura. Planos que você teve de férias, planos que você teve de viajar, planos que você teve de fazer acontecer isso ou aquilo, e Deus mudou do nada os nossos planos, porque a agenda de Deus é diferente da nossa. E crente, ovelha do rebanho, não tem que ficar murmurando não. Ele tem que entender que os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores do que os nossos caminhos, dá mais seguridade do que os nossos. O caminho da ovelha por baixo, assim, se ela depender, ela não sobe um monte não, ela vai sempre num lugar mais largo, mais espaçoso, assim como nós. Agora o caminho de Deus não. Lembra que Naum, profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, ele profetizando, ele disse assim: Deus tem os seus caminhos nas tormentas e tempestades. Não é normal um negócio desse aos nossos olhos? Quem gosta de andar na tormenta e tempestade?
tormento e tempestade, todo mundo se esconde. Aí Deus sai para andar por tormento e tempestade. Ele tem os seus caminhos diferentes dos nossos. Quem é que quer andar igual a Jesus? Todo mundo vai no barco, aí Jesus não vai, depois eu vou, e vai em cima da água. Caminho diferente dos nossos. Você não entende os caminhos de Deus, nós não entenderemos os caminhos de Deus, mas poderemos aceitá-los, porque sempre serão melhores e maiores, mais altos que os nossos caminhos. Então, lembre-se disso. Olha, aí Tiago uma vez falou assim, na sua carta, capítulo 4, versículos 13 a 15, ficou registrado o que ele tinha pregado à igreja. Ele disse, ei, presta atenção. Ele diz lá em capítulo 4, 13 e 15, da carta de Tiago, preste atenção aqui, preste atenção. Então, agora vós, que dizeis, está pregando para a igreja, para as ovelhas do rebanho do Senhor. Hoje ou amanhã, você que está dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Olha que planos! Olha que planos! Vou para o exterior, vou para outro estado, vou para tal cidade, lá vou ganhar dinheiro, porque lá a coisa está ficando boa. Aí quando chega, o plano às vezes é frustrado, então ele diz assim, passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Quer dizer, vou investir, comprar ações, vou crescer na briga, vou me formar, vou montar meu consultório, montar minha oficina, fazer isso, fazer aquilo. Aí ele disse assim, tudo bem, tem que ser feito, mas ele disse, eu digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que ele diz assim, por que é a vossa vida? Para pensar, o que é a nossa vida? Eu disse que a ovelha é um povo débil. Então, o que é a nossa vida? Dependemos do pastoreio do Senhor. Você que estava fazendo planos aí sem Deus, esqueceu o que Jesus falou, registrado em João capítulo 15, versículo 5, quando ele disse assim, sem mim, e aquilo não foi soberba não, aquilo foi realmente orientação. Benito que às vezes a gente fala assim, se não fosse eu, você não, como soberbo, não. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Ovelha não tem direção própria, ovelha precisa da direção do Senhor. Aí por isso ele guia-nos como ovelhas e diz assim, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quantas pessoas acharam que não iam morrer? Tinham tudo, condição, dinheiro. Aí veio agora aqui, um vírus, que nem ao menos ele viu para enfrentar, para dizer, vem cá que eu vou te encarar, você vai ver só. Não, nem ao menos ele pode ver, contemplar, para dizer o tamanho, a aparência desse vírus, e o nocauteou definitivamente. E cadê o dinheiro? O que fez? O que aconteceu? Nossa vida está nas mãos de Deus, gente. Aí então, olha, em lugar de devia dizer, em vez de falar, amanhã eu vou fazer, eu vou viajar, vai acontecer, fazer esse plano, tudo bem. Lembre-se que quando você faz um plano, a nossa vida é guiada por Deus. Nós temos o hino da harpa cristã, 141, onde guiar-me meu Senhor. Então, olha, aí o que acontece? Em lugar disso, Tiago fala, devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. A ovelha não tem direção própria. Dependa do Senhor. Quantas pessoas fizeram planos? Planos às vezes simples e até legal. Vou aposentar, vou comprar uma casa em tal lugar, aí entrego tudo, entrego direção de igreja, entrego departamento, vou viver minha vida, vou desfrutar dos últimos dias. Escuta. Se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Ovelha não tem direção própria. Crente não pode dirigir sua vida. Quem dirige a vida do crente é Deus. Ele está nessa condição de pastor em proteger, em cuidar e guiar as suas ovelhas, como nós vimos lá no Salmo de número 23. Então, deixa eu lhe dizer agora uma coisa, passando para 2.3, o cuidado em suprir
as necessidades das ovelhas. Então já vamos cuidar de guiar. Agora o cuidado em suprir as necessidades das ovelhas. Olha, um banquete. Olha o que o Senhor faz. Prepara um banquete. Quer dizer, lá no aprisco, o caminho está apertado. Isso já acontece aqui no caminho. Deus sempre produz águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas quando chega no aprisco, aí então a coisa é com mais fartura. A bênção é maior. Então esse banquete que está escrito aqui no 2.3, na página ainda de número 15, necessidade e provisão, que é o cuidado em suprir as necessidades das ovelhas. Aí nós observamos quando o Senhor, quando Davi ele fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa é banquete, é um gesto de hospitalidade, símbolo de solidariedade e aliança. Onde nós vimos isso? Em Lucas capítulo 22, versículos 17 a 21, nos mostra isso. Porque, olha, gesto de hospitalidade. O Senhor poderia, porque ele não era obrigado, ele poderia comer a Páscoa, que a Páscoa era uma comida, era um banquete. Tinha ervas amargas e tinha pães ágeis, mas era um banquete. Tinha um cordeiro também. A gente às vezes só pensa na erva amarga e no pão ágil, o pão sem fermento, que não era tão ruim assim também. Mas as ervas amargas, mas tinha também o cordeiro assado. Cordeiro assado todo mundo gosta. Aí então, deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor podia comer a sua Páscoa sozinho, mas em gesto de hospitalidade, esse pastor, com cuidado de suprir a necessidade das ovelhas, faz um banquete. Ele convida os seus discípulos para participarem com ele daquele banquete. E nesse gesto de hospitalidade, ele também mostrou o que é símbolo de solidariedade. Poxa, eles estão comigo nas horas difíceis, eles estavam sempre andando, passando maus bocados, né? Passando maus bocados, às vezes sem nada, mas o Senhor sempre supria de alguma maneira. Aí, mais passaram maus bocados, sol causticante, várias coisas ruins. Agora o Senhor vai fazer um banquete e não o convida. Aí, quer dizer, tem a hospitalidade, recebe-os, né, como seus amigos que são. E agora também tem a solidariedade. Não, se nós passamos momentos ruins, vamos também passar os momentos bons juntos. Passamos ruins juntos, agora vamos também passar os momentos bons juntos. E ainda o gesto de aliança, porque ali ele firmou o pacto que nós chamamos da nova aliança, e hoje simbolizamos com a Santa Ceia, o ato da Santa Ceia. Aí então ali o Senhor então fez essa aliança com eles, dizendo que ali o sangue do Novo Testamento estava sendo firmado da nova aliança para com ele. Deixa eu lhe dizer, Deus tem cuidado em suprir as nossas necessidades, as necessidades das ovelhas. Ele prepara para nós banquetes. O Senhor não participa sozinho, não. O momento está ruim, Ele está ali com a gente não vê. Mas quando a coisa está boa, Ele está também presente. Quando nós estamos cultuando aqui, nós não estamos sentindo a presença do Senhor, então em todo momento Ele compartilha conosco. Ele tem um pacto de aliança conosco. Ele tem um pacto, né? Ele está inseparável da parte dele. Ele jamais quebrará essa aliança conosco. Às vezes nós é que quebramos, fazemos como Judas, que retirou-se da mesa, com um pedaço de pão ainda na mão, e retirou-se da mesa e foi viver a sua vida. E a Bíblia fala assim: Judas foi para o caminho que ele quis, que ele escolheu. Olha, tem gente que faz isso. Agora, quem quer ficar à mesa com o Senhor, o banquete está preparado, o Senhor te chama, então ele tem prazer de estar conosco. Aí a parte 3 da nossa lição, que é a última parte, caminhando já para esse finalzinho, na página 15, é o terceiro aspecto então dessa lição, do relacionamento de Deus com o seu povo. O relacionamento de Deus com o seu povo. Terceiro aspecto, o primeiro aspecto que nós falamos foi o pastor e as ovelhas. Aí o segundo aspecto que nós mencionamos, eu estou recapitulando aqui, foi a atenção às necessidades das ovelhas. E o terceiro aspecto, que é a parte 3, é
a postura do pastor é em relação às ovelhas. Agora a postura dele é em relação às ovelhas. Aí a parte 3.1, a primeira postura que o autor nos concede aqui é o pastor supremo, que nós estamos falando do pastor supremo, é o tema dessa lição de hoje. O pastor supremo demonstra amor sacrificial para as ovelhas. Amor sacrificial. Ele dá a vida pelas ovelhas. Isso nós vemos nos textos de João, capítulo 10. Então ele dá a vida pelas ovelhas. Ele diz assim, a bondade e a misericórdia, está lá no verso 6, né, do Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, deixa eu lhe dizer, a bondade e a misericórdia cerca a vida das ovelhas todos os dias. Essa é a revelação do Salmo. E João capítulo 10, versículo 14 e depois o versículo 3, eu sou fora da ordem aqui, né? Então, o pastor é o segundo ponto aí da 3.2, que é a segunda postura dele. Então, a primeira postura, ele mostra o amor sacrificial pelas ovelhas. A verdade e a misericórdia, quer dizer, me seguirão todos os dias. O Senhor se sacrificou por nós, não abre mão de minha vida, custe o que custar. Todos os dias a misericórdia e a bondade dele estão comigo. Então, é um preço alto para ele. E a segunda postura do pastor, nesse relacionamento do Supremo Pastor, é que ele mantém um estreito relacionamento com suas ovelhas. Não apenas de manter assim, um relacionamento de um líder de muitas pessoas, porque são muitas ovelhas. Não, ele mantém um relacionamento estreito com cada ovelha do seu redil. Então, olha, João capítulo 10, versículo 14, nos mostra isso, que esse relacionamento é cada um. As pessoas conhecem o pastor e o pastor as conhece. E o versículo 3, o versículo 10, ele as conhece e delas é conhecido, e ele chama cada uma pelo seu nome, cada uma pelo seu nome. Quer dizer, você não é apenas um crente, um rosto na multidão de crentes, o Senhor sabe o teu nome. É uma coisa assim fabulosa isso, porque o Senhor sabe o seu nome, o Senhor sabe o seu endereço. Isso nós vimos lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. O Senhor falou com um certo homem chamado Simão. Ele estava lá e disse assim, tu vai, sai da tua casa, vai à rua chamada direita, entra na casa do outro fulano lá, aliás, Ananias, né? Entra na casa do outro fulano lá, Simão, e você encontrará o homem que estará de joelho. Ele te conhece, sabe o teu endereço, sabe tudinho de nossas vidas. Nós não somos apenas um rosto nessa multidão de crente, não. Cada ovelha do rebanho do Senhor, ele pagou um preço especial e ele nos conhece e nos trata como particular ovelha do seu rebanho. Então, ovelhas, detalhe, versículo 3 do capítulo 10 de João, ovelhas ouvem e obedecem à voz do pastor. Não é aquela ovelha rebelde, que é cabrito pensando que é ovelha, que é bode pensando que é ovelha. Ovelha não se rebelia, ovelha ouve e obedece à voz do seu pastor. Então, se tem um crente que ouve e obedece à voz do Senhor, que ouve e obedece à voz do Espírito Santo, é ovelha do rebanho do Senhor. Mas tem um crente que não ouve, não obedece, anda de qualquer maneira, só tem nome de crente, de gospel, de evangelho, é cabrito pensando que é ovelha, é bode pensando que é ovelha. Ele vai no espelho e se vê como ovelha, mas é cabrito, é bode, porque ovelha ouve e obedece à voz do seu pastor. Está escrito aqui, o próprio Jesus mencionou isso. E a terceira postura do pastor supremo em relação às suas ovelhas é 3.3, na página 16 da nossa revista. Ele está disposto a proporcionar uma recepção para mais ovelhas no seu aprisco, ou seja, tantas quantos quiserem. Ou seja, você está de fora, você nunca foi cristão, você não é ovelha do rebanho,
Você nem sabia como funcionava isso? Ou nunca tinha percebido isso no Salmo 23, que você gosta, que você lê, tem na sua estante, no seu carro? Tem um versículo, que se tem um folheto que ninguém joga fora, é quando vem o Salmo 23 ou 91. Aí alguém te deu, você, esse salmo é da minha preferência, é o meu querido, o meu preferido. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse é mais um aspecto aqui, é mais uma postura do nosso pastor em relação às ovelhas. Ele está disposto a recepcionar mais ovelhas no seu rebanho, no seu aprisco. Então ele te espera. Amém? Então vamos à conclusão da lição. Na página 16 está escrito assim, ó: que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos, um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Salmo 23, ele é tão interessante, que dizem que alguém fez um concurso de recitação, e a melhor recitação ganharia um troféu, ganharia um prêmio. E a recitação teria que ser o Salmo 23. E você sabe que tem gente que tem habilidade em recitar poemas, e salmo é um poema. É uma habilidade invejável, inigualável. E então alguém disse assim, já está no papo, isso aí já ganhei. E foi o melhor recitador de poemas da cidade, do vilarejo, e ele recitou 2 concorrentes que se habilitaram. E o melhor, então ele recitou o Salmo 23, uma coisa muito bonita. Quando ele acabou de recitar, ele foi aplaudido, aclamado. E depois veio o segundo, um senhorzinho maduro, crente em Cristo Jesus, ovelha do rebanho do Senhor, que não sabia muita leitura, e ele subiu ao palanque e recitou o salmo. E quando ele ia recitando o salmo, a multidão começava a chorar, sentir a presença de Deus, sentir um quebrantamento em suas vidas. E então aplaudiram, e ele ganhou. Aplaudiram de pé, e ele ganhou. Aí ele foi e questionou a pessoa que estabeleceu o concurso de recitação, e disse assim, eu não entendi porque que eu recitei muito melhor e eu não ganhei e ele ganhou. Aí a pessoa lhe disse assim, porque você conhece o Salmo de Deus e ele conhece o Deus do Salmo. Isso faz toda a diferença. Talvez você conheça o Salmo 23, mas é preciso conhecer o Deus do Salmo 23. Então entregue a sua vida a Jesus, venha para o rebanho do Senhor, você que está fora, porque Ele tem grandes coisas para a sua vida. E quero te lembrar que no próximo domingo nós estaremos estudando, que é a próxima aula, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Será o Salmo 25, Salmo 25, né? Então, buscando conhecer o caminho do Senhor. E deixa eu lhe dizer também, agora para o membro da igreja, membro efetivo, né? Membro que está no hall de membros da igreja. No próximo domingo, eu estarei aqui 9 horas da manhã, claro, dentro daquele padrão, se Deus permitir, se Deus quiser, fazendo a aula do Salmo 25. Mas 10 horas da manhã, quando terminar aí, 10 horas, 10 e 4, nós estaremos celebrando aqui virtualmente a Santa Ceia. Os cálices já estão na igreja. O membro da igreja deve, no decorrer desta semana, apanhar o seu cálice. Aí então você estará com ele 10 horas da manhã na sua casa, no seu estabelecimento lá comercial, que você está trabalhando, se você puder, claro, né, se isolar um pouquinho. Aí você estará com esse cálice, nós estaremos apresentando aqui o Senhor e participando do pão e do vinho, na presença do Senhor, que é o nosso ato memorial de Santa Ceia. Que
nos faz lembrar do sacrifício expiatório e também da volta de Jesus que está iminente. Então, domingo que vem, no decorrer da semana, a partir de hoje, você já começa a buscar esse cálice para que você possa deixar em casa, num lugar que você não esqueça, né? Vai deixar depois de, meu Deus, onde eu coloquei? Deixa no lugar que você esqueça, que você não esqueça, num lugar que você todo dia está vendo, para domingo, então, 10 horas da manhã, participar da Santa Ceia. Membros da Igreja Assembleia de Deus em Nova Cidade. Tá bom assim? E 17 horas estaremos de volta. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã na Tua presença. Obrigado por esta palavra, Senhor, Salmo 23. Ó Deus querido, que ficou registrado para nosso enlevo espiritual. Pois é bom nos sentir, ó Pai, ovelhas do Seu rebanho, do Seu redil. É bom saber, ó Pai querido, que Tu, Senhor, proporciona todas essas bênçãos como segurança, paz, tranquilidade, alimento. Ó Deus, os Teus planos, ó Pai querido, sobre os nossos planos, fazendo acontecer o melhor de Ti para nós, dando-nos direção em todos os momentos da nossa vida. Deus, eu quero aproveitar este momento e pedir por aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, repreenda o mal agora na casa dos Teus filhos, na vida dos Teus filhos. Abre quantas portas forem necessárias para que os Teus filhos se sintam abençoados por Ti. Quero Te pedir a Tua misericórdia, a Tua bênção, o Teu conforto para as famílias enlutadas que neste momento estão chorando, Senhor, a perda de um parente, de um amigo, de um vizinho. Deus, em nome de Jesus, conforta esses corações. E quero Te pedir, a Deus, que esse seja um domingo abençoadíssimo na Tua presença. Assim Te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém.